Deméter era uma divindade da religiosidade dos gregos antigos, considerada a deusa da agricultura, e é responsável por proteger as plantações e garantir a fertilidade dos grãos. Era filha de Cronos e Reia, e irmã de Zeus, e ela teve alguns filhos, e no vídeo de hoje vocês vão conhecer todos eles, então assistam até o final. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares, e no vídeo de hoje trouxe pra vocês os filhos de Deméter, a deusa da mitologia grega. Mas antes de tudo, peço pra vocês clicarem no gostei aqui embaixo, e se forem novos, se inscreverem no canal. Então, bora começar o vídeo. Perséfone era a deusa grega das ervas, flores, frutos e perfumes, filha única de Deméter, deusa da agricultura, e de Zeus, rei dos deuses olímpicos. Perséfone nasceu quando Deméter era consorte de Zeus, muito antes do seu casamento com a deusa Hera, não sendo, portanto, um fruto de relação extraconjugal. Perséfone inicialmente chamava-se Core, que significa moça virgem. Ela era uma jovem de incrível beleza, a qual atraía inúmeros pretendentes. Hermes, Ares, Apolo, Dionísio, entre outros, mas sua mãe Deméter rejeitou todos os seus dons e procurou manter sua filha longe da companhia dos deuses. Apesar dos esforços de Deméter para preservar a pureza de sua filha, ela não foi capaz de impedir que Hades, o deus do submundo, surgisse de repente diante dela e a raptasse, levando-a consigo para o seu reino. Deméter ouviu os gritos de Perséfone e correu para acudi-la, mas já era tarde demais. Nada assinalava a passagem do deus, somente o ar agitado conservava o vestígio dessa aparição súbita, e as flores caídas atestavam silenciosas uma agitação recente. Apavorada, a pobre mãe não sabia mais aonde ia. Errava pelo lugar, esquecendo seus deveres para com os homens. Normalmente, sua função de deusa da colheita, do trigo e de todas as plantas lhe impunha vigiar a proteção agrícola. Na ausência de Deméter, o trigo se recusou a germinar, as plantas pararam de crescer e a terra inteira se tornou estéril. Então os deuses resolveram intervir. O sol, que tudo viu, revelou a Deméter onde estava sua filha. A princípio, ela ficou aliviada por Perséfone estar viva, mas quando soube quem a detinha, exigiu que Zeus obtivesse sua libertação. Zeus falou: "Entendo sua dor de mãe, intercederei por você junto a Hades, ele vai devolver sua filha ou não me chamo Zeus." Mas Hades se negou a deixar a doce companheira partir. Deméter decidiu então abandonar suas funções. Pouco lhe importava como os deuses e os mortais viveriam sem ela. Ela também não podia viver sem a filha. Assumiu o aspecto de uma velhinha e se exilou voluntariamente na terra. Iniciou-se então um período cruel para os homens. De novo o solo secou e a fome ameaçou a espécie humana. Os deuses se reuniram no palácio de Zeus e concordaram em persuadir Hades a devolver Perséfone à mãe. Zeus tomou a palavra: "Caro irmão, você é o soberano do reino subterrâneo. Como tal, age de acordo com a sua vontade, contanto que não se meta neste mundo. Ora, desde que você reteve Perséfone, sua mãe recusa alimento aos mortais. Pela mesma razão, os sacrifícios se fazem raros. Você não pode deixar essa situação se agravar. Devolva a moça." Hades então respondeu: "Está bem, mas antes preciso verificar se ela não comeu ou bebeu alguma coisa durante a sua estadia. Senão ela não pode mais voltar à terra. É a lei." Interrogada, Perséfone respondeu com candura que tinha experimentado as sementes de uma romã. Hades ficou feliz, mas acabaram fazendo um trato. Deméter teve que aceitar que sua filha permanecesse 3 meses ao lado de Hades e subisse para ficar com ela o resto do ano. Assim é que durante 3 meses a terra se entristece junto com Deméter pela ausência de Perséfone, e o inverno e o solo se tornam improdutivo. Logo que a moça volta, a vida renasce e a natureza inteira festeja o encontro entre a mãe e a filha. Somente Hades acha demorada essa primavera que o separa de sua companheira. Hades e Perséfone tinham uma relação calma e amorosa. As brigas eram raras, com exceção de quando Hades se sentiu atraído por uma ninfa chamada Mente, e Perséfone, tomada de ciúmes, transformou a ninfa numa planta, destinada a vegetar nas entradas das cavernas, ou, em outra versão, na porta de entrada do reino dos mortos. Perséfone interferia nas decisões de Hades, sempre intercedendo a favor dos heróis e mortais, e sempre estava disposta a receber e atender os mortais que visitavam o reino dos mortos à procura de ajuda. Apesar disso, os gregos a temiam e, salvo exceções, no dia a dia evitavam falar seu nome, chamando-a de Hera Infernal.
Despina, deusa do inverno, era filha de Poseidon e Deméter, tendo seu irmão gêmeo Arion, um equino. Casou-se com Bóreas e com ele teve um filho, Crio. Despina foi abandonada pela mãe ao nascer, sem ter sequer um nome, pois Deméter estava muito preocupada em achar Perséfone, que havia sido raptada por Hades, e cresceu com o Titã. Despina por muitas vezes foi dita tendo o nome de Monise. Alguns mitos revelam que este é o nome verdadeiro da deusa, porém foi proibido por Deméter e apenas seus seguidores tinham o direito de saber. Enquanto Perséfone era amada, Despina era temida. Ela comandava a natureza enquanto Perséfone estava no mundo dos mortos, destruindo tudo que sua mãe e irmã tanto amavam, flores e a primavera. Também demonstrava ódio por seu pai ao congelar lagos e rios. Despina optava pela destruição, ao invés de fortalecer o que os seus pais tão prezavam a dominar. Era tão temida que era chamada apenas de Senhora. De acordo com a história, Perséfone, filha de Deméter e Zeus, havia sido raptada por Hades. A deusa da agricultura e fertilidade partiu desesperadamente atrás de sua filha, quando foi perseguida durante sua jornada por Poseidon, seu irmão, que estava louco de desejo por ela. Na verdade, Deméter era cobiçada por muitos deuses, mas não se rendia facilmente como eles gostariam. Assim, para despistá-lo, ela transformou-se em uma égua. Porém, para seu infortúnio, a deusa esqueceu-se que Poseidon havia sido responsável pela criação dos cavalos. Portanto, o deus percebeu sua façanha, transformou-se também em cavalo e foi atrás de Deméter. Consequentemente, para a infelicidade da deusa, Poseidon violou-a e conseguiu engravidá-la, uma atitude que causou muita dor a ela. Furiosa com o ocorrido, Deméter ameaçou deixar o Olimpo, o que tornaria as terras inférteis, mas Zeus a fez mudar de ideia e retornar. A única coisa que Deméter queria era esquecer o ocorrido. Assim resolveu ir banhar-se no rio Ladon, conhecido por lavar as mágoas e ressentimentos daqueles em contato com suas águas. Nesse período, nasceram 2 filhos, uma deusa em forma humana, batizada como Despina, e um cavalo, Arion. Mas o extraordinário de tudo isso é que Arion não era um cavalo comum. Ele possuía uma linda crina que, em alguns contos, era descrito por ser vermelho fogo, outros azul, e existem também aqueles que descrevem o deus com asas e pelos negros. Ele também possuía o poder de falar e de prever o futuro. Dizem que Arion era o cavalo de velocidade incrível, com capacidade de andar sobre a água sem nem se molhar e cavalgar sobre as plantações de trigo sem curvá-los. Apesar de ter nascido por acidente e a parte de uma história dramática, Arion é dito como aquele que salvou muitos heróis em momentos bem particulares de suas histórias, e também participou das corridas de bigas nos primeiros jogos de Nemeia. Pluto era o deus da riqueza na mitologia grega. Na Grécia agrária, era primeiramente associado apenas à generosidade de ricas colheitas. Mais tarde, ele passou a representar a riqueza em termos mais gerais. Pluto era filho de Deméter, deusa da agricultura, e do semideus Lásion, que foi morto fulminado pelo ciumento Zeus. Ele também foi dito ter sido filho de Hades e Perséfone. Muitas pinturas em vasos mostram ele ao lado do rei e da rainha do submundo. Pluto foi cegado por Zeus para que ele pudesse distribuir a riqueza indiferentemente, sem oferecer apenas os bons e os virtuosos. O deus era geralmente representado como um menino segurando uma cornucópia cheia de grãos, na companhia de sua mãe Deméter. Nas esculturas, ele foi muitas vezes mostrado como uma criança nos braços tanto de Irene, a deusa da paz, ou Tique, a deusa da fortuna. Pluto também era às vezes representado como um velho de olhos vendados carregando uma bolsa. Na teologia dos mistérios de Eleusis, Pluto foi considerado como sendo uma criança divina. Pluto foi relegado à categoria de deus secundário e as suas funções foram incorporadas por Hades ou Plutão. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!